Shalom, shalom, tudo bem? Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Queria compartilhar com você mais um pedacinho da palavra de Deus, tá? A respeito de princípios. Nossa, pastor, por que você está falando tanto de princípios? Porque são estes princípios que nos fazem chegar mais perto de Deus e nos alinharmos com Deus. Nós precisamos ter conhecimento desses princípios e o que eles podem fazer em nossas vidas. Eu queria ler com você 1 Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 22, tá bom? Que diz assim, olha: Porém Samuel disse, e ele disse isso ao rei Saul, presta atenção. Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. É que interessante. Nós conhecemos a história aqui do rei Saul e sabemos que Saul acabou perdendo o seu trono, acabou desagradando a Deus, porque ele desobedeceu. Não importasse o quantos sacrifícios ele fizesse, não importasse quantos altares ele levantasse, a obediência dele fez com que o Senhor se desagradasse dele, se é assim que se fala. Ele desapontou a Deus pela sua desobediência. Então nós vemos que, através da obediência, nós vamos cumprir os princípios do Senhor e alcançar os benefícios que esses princípios nos trazem. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Quando você obedece à palavra de Deus, e eu quero deixar bem claro, e a gente talvez veja isso um pouquinho para frente, se der tempo, que a palavra de Deus que Samuel está falando aqui, ele está se referindo ao Velho Testamento. Eu vou decorrer com você lá no Novo Testamento, e você vai entender que eles estão dizendo sobre o Velho Testamento, sobre o período da lei. Aquele período que muitos dizem que acabou, que não existe mais. Agora é tudo graça, e a graça é a graça. A graça existe? A graça existe. Mas os princípios do Antigo Testamento, da Torá, ainda estão vigentes. E a gente precisa entender que estes princípios são eles que testificam do Senhor Jesus. Está na palavra e eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Mas olha que interessante, quando você cumpre os princípios, então você é alcançado pela benevolência do Senhor. Eu quero ler com você, para te provar isso, para te mostrar isso, o Salmo de número 1. Deixa eu abrir aqui. O Salmo de número 1 é fantástico, é um salmo que eu carrego para a minha vida. Em vários momentos, em várias situações, eu me lembro dele. Eu me lembro que se eu me posicionar diante de Deus como o Senhor quer, se eu estiver diante de Deus como o Senhor manda, se eu estiver diante de Deus como o Senhor ordena, então eu vou alcançar, ou serei alcançado, como diz em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor me alcançarão. E o Salmo de número 1, ele fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, também não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que interessante, tem o seu prazer na lei do Senhor. Lei, guarda essa palavra, lei do Senhor. O Senhor Jesus disse: Eu não vim aqui para destruir a lei, não vim aqui para acabar com a lei, eu vim aqui para cumprir a lei. Eu vim aqui para cumprir aquilo que o meu pai deixou lá no deserto para vocês, e vocês estão pisando na bola. Dá para você compreender? Princípios, mandamentos, estatutos, decretos, sabe? E o povo, hoje em dia, parece que não tem se atentado para isso, né? E a lei está aí. Nós precisamos cumpri-la. Mas e a graça, pastor? Vamos falar um pouquinho da lei. Graça a gente fala num outro momento. A lei, ela é, para você entender, a lei, ela só vai se tornar cumprida pela tua vida, ela só vai se tornar aceita por Deus sobre a sua vida quando você fizer tudo debaixo da graça. A lei precisa estar ali. Elas são os princípios que regem a nossa vida. Estão escritos na Torá. Mas olha só, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quando você lê, quando você entende, quando você se coloca debaixo da lei do Senhor, debaixo dos seus mandamentos, debaixo da sua ordenança,
então você vai ter os céus abertos sobre a sua vida, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. E aí nós vemos no versículo 3, ele fala: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas por que é que este homem ele é plantado junto às águas dos ribeiros? Como é? Por que este homem ele dá o seu fruto no tempo certo? Por que as suas folhas não caem? Por que tudo quanto ele fizer ele vai prosperar? Porque ele medita na lei do Senhor dia e noite. Ele faz cumprir o que está escrito na lei do Senhor. E para parafrasear com o Salmo de número 1, que é fantástico, onde ele diz que se você cumprir, o Salmo número 1, não se detém no caminho dos pecadores, ele diz aqui, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos esclarecedores, não anda segundo os conselhos dos ímpios. É porque ele é um homem centrado na palavra de Deus. Ele é um homem que ele tem um entendimento. Eu tenho uma lei, eu tenho uma regra. A minha regra é a palavra de Deus. Eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você consegue entender isso? Você consegue identificar isso quando você lê o livro de Josué? É um versículo que todo mundo conhece. Ele está escrito assim, olha, presta bem atenção. Josué capítulo 1, versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Como diz o Salmo 1, diz em Josué 1 também, no versículo 8. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Presta atenção, gente. Eles não tinham aqui Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e por aí vai, até Apocalipse. Eles não tinham isso. Estamos falando aqui do livro de Josué. O livro de Josué, para que você possa ter uma ideia, eu não estou aqui com a minha Bíblia, a tradutora, ele foi escrito há muitos anos antes de Jesus. Josué ele sucedeu Moisés, o libertador de Israel do Egito. Quantos anos fora escrito o livro de Josué? Ele está dizendo, não te aparte da tua boca o livro desta lei, ou não te aparte da tua boca o livro desta lei. Está falando da lei que foi entregue pelo Senhor a Moisés lá no Sinai. Aquela lei que você encontra em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômio, em Números. A lei que faz com que o povo aprenda a viver em sociedade. A lei que faz com que o povo aprenda a respeitar ao próximo. A lei que diz que não há outro Deus fora do Senhor Adonai, nosso Deus. Esta lei, ele está dizendo, medita nela dia e noite, como disse o Salmo 1, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Ele está dizendo, você tem que ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nela. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo de número 1, parafraseando com Josué, capítulo de número 1. Lei, ordenança, a palavra de Deus, princípios. Como eu disse num vídeo anterior, nós muitas vezes não conseguimos entender o porquê de muitas coisas que nós estamos vivendo, porque nós muitas vezes não estamos alinhados com Deus. Você falou isso no outro vídeo, falou nesse vídeo. O que significa de fato estar alinhado com Deus? Significa o Senhor estar olhando para a sua vida lá do seu alto sublime trono e ver que você está andando à risca da sua palavra. É quando você está andando, você está cumprindo a palavra de Deus. É quando você não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Quando você tem o teu coração voltado para executar aquilo que Deus quer para a sua vida. E você encontra isso aqui no Salmos de número 1, você encontra isso em Josué também no capítulo de número 1. Ah, pastor, mas agora veio Jesus.
Agora é a graça, né? Agora a gente sabe que a lei, a lei, a lei, a lei. Quero que você leia comigo, pegue a sua Bíblia e abra em Mateus 22, 29. Aqui em Mateus 22, capítulo 22, versículo 29, Jesus ele traz uma ilustração e uma revelação fantástica. Agora nós estamos falando de Jesus. Agora eu não estou falando de Salmos de Davi, não estou falando de Josué, que foi o sucessor de Moisés, não estou falando lá do Velho Testamento. Agora nós pulamos séculos e estamos em Jesus, no seu ministério. E ele fala, Jesus, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, vocês erram, porque não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus foi escrito, irmãos, 60 anos depois de Cristo, tá bom? E essa escritura que Jesus está dizendo aqui não é o Novo Testamento, é o que eles tinham, o Velho Testamento, ou a Torá. Muita gente aí que vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo, vai dizer assim, está judaizando a coisa. Não, irmão, não estou judaizando a coisa. Estou só tentando explicar para você que muitas vezes nós desprezamos a palavra do Velho Testamento, aonde nela está contido toda a revelação de Deus para a nossa vida. Não, pastor. A revelação de Deus para a nossa vida é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Pois bem, quando você pega a sua Bíblia, a colinha aqui do lado, e você abre ela em João, capítulo 5, versículo 39, vamos ler lá. João, capítulo de número 5, e o versículo de número 39, vai falar o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Sabe o que ele está dizendo? Lá o Velho Testamento, sabe aquela lei que foi entregue pelo meu pai a Moisés lá no Sinai? Eu disse isso no vídeo passado, 10 mandamentos, são 613 mandamentos, tem lá os de proibição, os de obrigação. Depois você vê lá um vídeo passado, está no YouTube, como esse vai estar também. Você vai ver que tudo aquilo que aconteceu ali, o Êxodo, a Páscoa, né? A festa dos pães ázimos, depois a contagem do Homer, e depois a festa de Shavuot, que é o Pentecoste, e muitos acreditam que o Pentecoste aconteceu só lá no dia da descida do Espírito Santo. Não, ele vem lá do deserto, quando o povo foi liberto, né, do Egito. Tudo isso aponta para Jesus. Tudo isso aponta para o Senhor Espírito Santo. Então, existem alguns princípios nesses livros do Velho Testamento que precisam ser resgatados pela igreja nos dias de hoje, precisam ser resgatados por nós. Examinais, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Sabe? Muitas vezes eu não estou dizendo aqui que você vai desprezar o Novo Testamento de maneira nenhuma. Eu quero dizer para você que lá no Velho Testamento você vai encontrar o testemunho de Jesus. Você vai encontrar o testemunho do Salvador, do Messias. Você vai entender melhor o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E então, você vai poder entender que você não pode ser só ouvinte da palavra de Deus, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Ele diz, não seja só ouvinte, seja praticante. Pratique esta palavra. Porque se você praticar essa palavra, você vai não só conhecer as Escrituras, mas você vai conhecer o poder de Deus. Olha que revelação disse Jesus aqui em Mateus 22, 29, que nós já lemos. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes, o ser humano ele não conhece o poder de Deus, ele não vive o poder de Deus. O poder de Deus não se manifesta a ele porque ele não conhece as Escrituras.
ele não conhece os princípios, né? Porque ele não conhece, né? Teve uma pessoa esses dias que perguntou para mim o que significa fugir da aparência do mal. E eu disse, meu amigo, se você conhecesse a Bíblia, se você lesse a Bíblia, se você lesse um pouquinho só do livro de Levíticos, você ia entender o que é a aparência do mal. O que significa, né? Você fugir da aparência do mal, sabe? Coisas que hoje são feitas dentro da igreja e que são explicitamente a aparência do mal, sabe? Ah, eu estou fazendo isso, mas isso não é pecado, mas é praticamente igual ao pecado, sabe? Eu não estou aqui para falar de igreja, nem de ministério, eu estou aqui para falar da palavra, hoje, para falar da palavra. E a palavra de Deus, ela precisa ser valorizada. Sabe por quê? Porque é através da valorização da palavra de Deus dentro dos nossos corações, é através do cumprimento desses princípios que nós vamos alcançar a benevolência do Senhor. Como diz lá no Salmo 1, seremos como um homem plantado junto a ribeiros, daremos os nossos frutos no tempo certo, as nossas folhas não cairão à toa, sabe? Ou seja, não teremos perca alguma. E o melhor de tudo, nós vamos conquistar, possuir tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Isso significa que quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu executo os princípios do Senhor, sabe? As santas convocações, né? São festividades santas, né? Como Rosh Kodesh, Rosh Hashanah, né? O Ano Novo, bíblico. O Ano Novo, bíblico. Né? A cabeça do mês, as primícias bíblicas, primícias bíblicas. Né? Quando você comemora Pessach, a Páscoa, mas na data exata, não uma data comercial, uma data religiosa. Pastor, você está falando isso? É verdade. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim, mas você comemorou. Verdade, eu comemorei. Mas o Senhor ele foi tão misericordioso comigo que ele tirou as escamas dos meus olhos e fez com que eu entendesse que eu precisava fazer o que é certo, no tempo certo, da forma certa. Eu entendo hoje que eu preciso cumprir, preciso fazer as coisas certas, de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você começa a ler o Velho Testamento, quando você começa a ler a Torá, o Pentateuco, você encontra ali a orientação de Deus para a sua vida. Você encontra ali a orientação de Deus para a igreja. Você encontra ali, né, o testemunho vivo do Filho de Deus, Filho do grande eu sou, que é Jesus, o Messias, né? Yeshua, o Mashiach. E aí o que, que acontece? A sua vida começa a ser modificada. Ser modificada. Hoje é só isso. Eu vou voltar a gravar mais vídeos e logo em seguida nós vamos fazer lives. Por enquanto eu estou testando essa aparelhagem que eu tenho aqui, o aplicativo todo, para ver se vai ficar bom. E aí depois, aplicativo, som, imagem, iluminação, vou voltar a fazer a live. Tem muita gente pedindo as lives, né? Peço que você, quando assistir esse vídeo, que você deixe o seu like, faça um comentário lá, entendeu? Se ficou alguma dúvida, faça lá um comentário, eu vou estar sempre lendo. Se forem pessoas que eu tenho contato direto, eu vou estar respondendo pessoalmente. Se não, a gente monta uma aula, um vídeo para poder estar explanando isso. Mas eu quero que você entenda que é importante que você cumpra os princípios do Senhor. Então, eu tenho um exercício para você. Um exercício que é fácil. Qual que é o exercício? Em primeiro lugar, tente decorar os 10 mandamentos. Está lá em Êxodo capítulo de número 20. Tente decorar os 10 mandamentos. São 10. Decálogo. Tá?
Ah, pastor, mas no seu vídeo anterior você disse que são 613. Comece, se apega aos 10 por enquanto. Bom? Ah, pastor, mas eu já sei de cor. Que bom, louvado seja o nome do Senhor, não é? Como disse aquele menino, isso daí eu cumpro desde a minha meninice, aquele que foi falar para Jesus, né? Bom, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, poxa vida, cumpra os mandamentos. Ah, isso aí eu faço, já sei eles de cor desde que eu era moço, então. Tente decorar os 10 mandamentos. Se você já sabe eles de cor, então faça uma reflexão e veja se você está executando todos os 10 mandamentos. Arrisca. Todos eles. Todos eles. Todos os 10. Ah, pastor, mas tem uma ajuda aqui. Pastor, tem mas tem alguns que eu. Sabe, pastor, é que é que não, tem algum versículo, é que tem um versículo, é que tem um mandamento aqui que mudou, agora não é mais isso. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Olha que tem um versículo, deixa eu encontrar aqui para você. Olha, versículo. Ah, em Mateus 5,19, às vezes a gente precisa de uma ajuda, irmãos. A mente já nunca já não funciona tanto tão bom quanto funcionava antigamente. Mateus 5,19 fala assim, eu vou ler todos, para você entender. Mateus 5,17 diz assim, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei. Aí o mundo não acabou, né? Então, está valendo. Tradução do pastor Marcos. Até o mundo acabar, tudo que foi dito lá pelo Eterno para Moisés no Sinai está valendo. Em verdade vos digo, 18, que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei. Isso diz na minha Bíblia e diz na sua. Sem que tudo seja cumprido. Fechou? E o 19 diz, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, violar, não cumprir, ou fazer, lembra que eu falei para vocês? Fazer no tempo certo e da maneira certa. Guarda essas duas palavrinhas, tempo e modo. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, errado, de maneira errada, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. É isso que eu tenho buscado. Cumprir e ensinar. É chamado de grande, pertence ao Pai e Ele vai decidir se isso é mérito ou não para a minha vida um dia no reino da glória. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo para vocês? Que existem princípios, ele assim o diz, princípios precisam ser cumpridos. Voltando ao exercício para a vida. Tem que decorar os 10 mandamentos. E ao decorá-los, faça uma reflexão se você está cumprindo realmente. Entendeu? Tem um mandamento em específico aí, quarto. Ah, mas mudou. Quem mudou? Procure, pesquise. Quem mudou? Por que mudou? Qual o motivo, razão, causa, circunstância de que foi mudado? Tem autorização de Deus? Tem inspiração de Deus? Está dito aqui, foi mudado? Não. É o tempo e o modo. O momento certo, da maneira certa. Vou voltar com outros vídeos para a gente falar mais sobre isso.
e sobre outras coisas. Eu comecei sobre os princípios, mas não pense você que eu vou ficar falando só sobre isso. A gente vai falar sobre mais coisas. Eu espero de verdade que esse vídeo ele possa trazer bênção para a sua vida, né? Edificação. Eu aprendi, irmãos, que minha vida ela deu uma mudada completamente. Eu aprendi que nós, os santos filhos de Deus, devemos abrir a boca em duas situações: para exaltar e glorificar o nome do Senhor, para edificar o nosso próximo. Espero que esse vídeo traga edificação para você. Eu peço que você, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhando, o YouTube vai ver que é um assunto sério, que é um conteúdo sério e vai estar permitindo que a gente vá adiante, né? E que você coloque aí o seu joinha, que você comente, tá bom? Eu não concordo. Bem, eu respeito todos os comentários, você entendeu? Eu respeito mesmo, eu respeito o comentário de todo mundo, eu respeito a opinião de todo mundo, com certeza. Se a pessoa quiser mais explicações, olha o que você falou, eu não entendi. Beleza. Se for como eu disse, conhecido direto meu, eu vou entrar em contato pelo WhatsApp. Se a pessoa se sentir confortável de colocar o WhatsApp dela nos comentários, eu vou entrar em contato, tá bom? Mas é para que a gente possa crescer, irmãos. Porque eu vou encerrar aqui, nós estamos com 26 minutos já de vídeo. Eu acho errado nós sermos sabe, encabrestados, se é assim que se fala, colocado um cabresto no povo de Deus, faz o povo de Deus correr atrás de bênção. Está errado, irmãos. Está errado. Se não me falha a memória, Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de número 2. Deuteronômio 28, 2. Deixa eu ver se eu encontro aqui, para me ler para você. Olha só, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, que hoje eu te ordeno, todos os mandamentos, guarda bem atenção, presta bem atenção, foram os 10, aqueles que eu pedi para você decorar. Se você guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quer que a igreja de hoje corre atrás de bênção? Quer que a igreja de hoje é uma igreja campanhista? É assim que se diz essa palavra. Fazendo com que o povo corra, rema, pedale atrás da bênção. Talvez porque esteja faltando ouvir e guardar os mandamentos que foram ordenados, né? Se você se sente assim, e essa palavra chegou até você, é porque o Senhor está dizendo: há princípios a ser cumpridos na sua vida. Quando esses princípios se cumprirem, então as minhas bênçãos te alcançarão. Pastor, você vive um mar de rosas, né? Que vida, mas todas as bênçãos do Senhor te alcançou. As bênçãos do Senhor me alcançaram. Mas eu estou nesse mundo que jaz no maligno, dito pelo próprio Messias, Filho do Deus vivo. E ele também disse algo chamado assim: no mundo tereis aflições. Mas essas aflições não são maiores do que as bênçãos que estão vindo sobre a minha vida. Bem? Beijo no teu coração. Deus te abençoe. Nos ajude. Deixe seu like. A mensagem possa chegar longe aí, tá bom? Deixe seu comentário também. E a gente volta no próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre princípios, sobre obediência, em nome do Senhor Jesus. Beijo no coração. Shalom, shalom. Deus abençoe.